Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao segundo encontro da nossa jornada do direito do consumidor. Aqui onde eu estou falando diretamente com você, consumidor, consumidora, para que você saiba interpretar naquela situação concreta se houve ou não desrespeito aos seus direitos, tá bom? Então a gente já falou no primeiro encontro sobre características do direito do consumidor, o que é fornecedor, o que é consumidor, por que existe essa vulnerabilidade, né? E agora a gente vai conversar basicamente sobre os princípios, que todo mundo gosta de pular os princípios, pessoal, mas que é a parte mais importante ali que eu considero de toda lei. Por quê? Porque se você souber os princípios, você sabe sentir aquela lei, sabe sentir aquela relação. Porque é princípio, é de onde parte o negócio. Eu não preciso saber da regra, pode isso, pode aquilo, não. Mas se eu souber o princípio, eu consigo sentir. Ah, nesse caso fizeram isso. Eu sinto como em relação a isso, tendo esses princípios em mente. Entende? Então aqui eu vou te explicar os princípios que regem o direito do consumidor para que você consiga entender como que funciona isso. Abri um monte de coisa aqui, mas não se assuste porque são basicamente 8 princípios ali imediatos que eu vou falar com você e alguns até você já conhece se assistiu ali o primeiro encontro. E olha, os 2 vídeos principais da nossa jornada de direito do consumidor são o primeiro e o segundo. Com eles, você já consegue sentir o direito do consumidor. Nos demais vídeos, eu vou me debruçar sobre temas específicos do direito do consumidor, sobre fatos específicos. E aí é como eu falei, você não precisa saber os fatos específicos muitas vezes, mas você conhecendo o que é uma relação de consumo e conhecendo os princípios, quando te falarem um fato, você já vai ter uma noção ali se há ou não uma relação de consumo. Então, pessoal, o primeiro princípio aqui das relações de consumo é o reconhecimento da vulnerabilidade. A gente já conversou sobre isso no primeiro encontro. O consumidor é vulnerável porque ele não tem essa obrigação e nem essa possibilidade de saber toda a cadeia de organização até o fornecimento daquele produto ou serviço. Quando você contrata um advogado, por exemplo, você já está contratando porque você não sabe as leis. Você está pegando aquele serviço de alguém que estudou a vida toda para saber aquilo, que tem essa obrigação de fornecer isso para você com responsabilidade e qualidade, porque você não tem como saber. Quando você contrata um médico, quando você contrata um enfermeiro, um cuidador, quando você contrata um serviço de transporte de ônibus, você não tem muitas vezes ali a obrigação, não tem na realidade muitas vezes não, você não tem de forma nenhuma a obrigação de saber qual é o limite de trânsito, qual o limite de velocidade, né, e tudo mais. Não. Quem fornece aquele serviço é que tem que organizar a prestação daquele serviço ou aquele produto para que esteja adequado para você, mesmo consumidor que nunca ouviu falar daquilo, conseguir embarcar naquela jornada, seja um serviço advocatício, seja um serviço do médico, seja um transporte, seja o fornecimento de um celular, como eu já falei no primeiro encontro, mas que você seja cuidado durante aquela jornada, certo? Então, a gente vai ter que isso é um princípio de dever governamental. É o Estado que vai ordenar isso para que seja esse cuidado com o consumidor. E aí, pessoal, vai ter também o princípio da harmonização e compatibilização da proteção do consumidor, ou seja, para cada caso tem que ser adequado ali à realidade do consumidor, aquelas peculiaridades. Então, se eu estou lidando com o transporte de uma pessoa que é pessoa com deficiência, então eu tenho que fornecer aquele serviço para ela de acordo com a peculiaridade do caso dela. Não adianta eu fornecer de uma maneira geral, tá ali o aviso, mas o aviso está escrito e eu estou oferecendo serviço para um cego. Como que ele vai saber onde que ele, no caso de transporte, onde que ele deve segurar, onde que ele deve, enfim, sentar, se eu não tiver todo esse cuidado adequado para a realidade dele, entende? E por mais que o nosso país ainda não seja assim, é por isso mesmo que é importante a gente ter encontros como esse, no qual eu te explico e a gente começa a pleitear coisas assim no dia a dia, porque é dessa reclamação, dessa responsabilização que começa a surgir. E aqui eu já deixo a mensagem para os colegas que também são da área de direito. Isso não é a questão de incentivo à litigância, não. Pelo contrário, é até a busca por resolver na área administrativa, porque quando eu converso aqui com consumidores, são pessoas do dia a dia. Eu estou conversando com o servidor público, estou conversando com o pedreiro, com o médico, com o empresário. Então, cada uma dessas pessoas, na peculiaridade dos seus trabalhos, elas vão poder implementar essas transformações, entende? Porque muitas vezes a pessoa tem toda boa fé, toda a intenção de implementar essas transformações na sociedade, mas não sabem por onde começar, não sabem o que argumentar com o chefe delas ao dizer, chefe, eu percebi que a gente não tem uma rampa aqui para entrar no nosso estabelecimento. Aí o chefe vai dizer, como assim rampa? Todo mundo está entrando pela escada. Mas você, que já conhece o Código de Direito do Consumidor e esse princípio da harmonização e compatibilização, pode dizer, olha,
Mas, por exemplo, na relação de consumo, quem entra aqui é nosso consumidor e a gente tem que fornecer esse acesso para essa pessoa em igualdade de condições com os outros. Então, se chegar um deficiente, chefe, imagine se esse deficiente toda vez vai ter que chamar alguém para ajudar ele a subir essas escadas, a puxar ele. Que tal se a gente só colocasse uma rampa? É um investimento para a empresa. E aí, pessoal, cada vez mais isso está sendo adotado em grandes empresas, em órgãos públicos. Construção de rampas, comunicação sonora para quem é cego, né, ou quem não enxerga tão bem. Então, por aí vai. Então, pessoal, também existe o princípio da boa-fé objetiva, que é o quê? Boa fé, você agir de boa fé. Agir com um coração, basicamente, com um coração bom, buscando ali o melhor resultado para ambos, buscando não caçar problema naquela relação que você está estabelecendo com outra pessoa, naquele contrato que está sendo fechado. Não, você buscar ali solução, focar na solução e não no problema, certo? Então, se muitas vezes também é esperado do fornecedor que ele tenha a rampa, mas se o consumidor foi lá e não tinha a rampa, muitas vezes o consumidor naquela ocasião, apesar de reclamar e apesar de ter direito de ir atrás de órgãos e tudo mais para responsabilizar, ele também pode buscar ali e dizer, olha, eu não consigo subir assim, vocês podem me ajudar? E aí a empresa vai ter a obrigação de ter essa boa fé e vir, a gente errou, vamos ajudar ele a subir. Nesse exemplo, e já buscar transformar isso. Então, essa boa fé, ela passa por isso, pessoal. Então, de quê? De confiança que a outra parte está fazendo melhor. Quando eu compro novamente o celular, eu confio que aquela empresa ela construiu um celular bom para funcionar. Eu não vou partir do princípio que eles tiveram má fé, que me ofereceram um celular que vai quebrar, né, da famosa obsolescência programada, que esse celular vai quebrar rapidamente, que ele vai, enfim, trazer problemas. Não, estou confiando que eles fizeram o melhor possível para me dar o melhor serviço diante do valor que eu paguei, diante das possibilidades deles. Então, tem esse princípio de lealdade entre as partes. Então, eu vou falar aqui com vocês algumas palavrinhas difíceis, mas só para a gente passar mesmo por essas palavras e você ter uma noção de o que engloba essa questão do direito consumidor. Então, dentro dessa figura da boa-fé objetiva, a gente tem as figuras parcelares, que são desdobramentos da boa-fé objetiva. Por exemplo, venire contra facto proprium. É uma palavra em latim, mas quer dizer que o consumidor e o fornecedor não podem ir contra fatos próprios. Ou seja, eles não podem agir dando a entender que vão fazer A, mas fazerem B. Por exemplo, eu não posso dar a entender para o meu cliente que eu vou deixar ele com uma garantia de 30 dias, mas quando ele chegar lá com 15 dias pedindo a garantia, eu botar uma série de exigências que eu não falei antes que ia ter. Entende? Então isso é essa boa fé, eu tenho que agir com essa boa fé e não posso agir contra o meu próprio comportamento. Por quê? Porque o comportamento, ele gera uma expectativa, pessoal. As pessoas, cada vez mais eu tenho percebido que algumas pessoas não prestam atenção nisso na sociedade, mas existe toda uma linguagem, um padrão de comunicação. E aqui não é tentando colocar ninguém em caixa, mas existe uma forma de a gente ler o funcionamento da sociedade. Se eu for ali na avenida, perto da minha casa, eu espero que tenha um ônibus que passe lá a cada tempo, porque eu sei que tem um serviço de transporte. Né? Se eu ligar minha televisão, eu espero que ela ligue e que tenha um canal lá acontecendo, porque existe um serviço de transmissão de televisão. Então, existe uma expectativa gerada com base nesse serviço que é fornecido todos os dias. Se de uma hora para outra esse serviço é suprimido, né, tirado de mim, sem eu ter que estar esperando nada nesse sentido, então a gente tem essa questão do venire contra facto próprio. Você quebrou a expectativa. E se você não tiver um bom motivo para ter quebrado essa expectativa, você está em problemas com relação a isso do desrespeito ao direito do consumidor. Isso vale também para as relações civis, para os contratos. Então, como que uma pessoa num dia vai alugar uma casa para outra e no outro dia, 15 dias depois, vai querer invadir a casa ali e dizer assim, eu preciso mexer aqui no meu banheiro porque a casa é minha. Não, você alugou, a casa está em posse de outra pessoa, entende? Então, é toda essa questão, pessoal, que você não deve gerar comportamento contraditório enquanto está fornecendo um serviço. Mesmo exemplo que eu posso dar aqui no direito consumidor, do serviço de transporte aéreo. Você vende a passagem para o consumidor e quando chega lá na hora, tu diz assim, não, o voo está cheio, teve overbooking. Você está passando pelo overbooking, olha que chique, que palavra chique. O que é isso? Não, seu voo está cheio. Como meu voo está cheio se eu comprei a passagem? Não pode, né? Então, a gente tem essa questão de expectativa. Se você vendeu a passagem, você tem que fornecer o serviço. E se não, você está diante desse desrespeito e tem que arcar com aquilo. Seja por danos morais,
quando você gera um dano à personalidade da outra pessoa, por essa simples quebra da expectativa, seja pelo dano material, que é quando você acaba gerando um prejuízo ao bolso daquela pessoa, às coisas daquela pessoa, a bagagem, ou aquela pessoa ia para um compromisso e perdeu o compromisso e devido a isso perdeu o dinheiro, entende? Então é isso. Então, pessoal, a gente tem duas figuras aqui que eu não espero nem que você memorize elas assim do ponto de vista de memorizar as palavras, até porque elas são parecidas. Mas a gente tem a suppressio e a surrectio. A suppressio é quando eu suprimo alguma coisa e aquilo já fica a menos que o contrato. Por exemplo, eu combinei que o aluguel de uma casa ia ser R$ 1.000 e toda vez que a pessoa atrasasse, eu ia cobrar R$ 1.100, está no contrato. Mas todo mês a pessoa atrasa e quando ela me paga ali dia 10, enfim, quando ela me paga com atraso, 10 dias depois, 15 dias depois da data, eu não cobro a ela esses R$ 100. Então eu tive uma supressão, uma suprécio desse direito dessa expectativa, desse direito que eu tinha. Então, eu comecei a agir gerando essa expectativa na pessoa já. De o quê? De que ela ia poder atrasar o aluguel e eu não ia cobrar essa prestação. Então, depois de algumas vezes, pessoal, que a gente gera ali essa expectativa, eu não tenho um número de vezes exatos. É uma questão de construção jurisprudencial, doutrinária, é uma questão de sentir o direito. Então, vamos supor que a pessoa, por 6 vezes, atrasa o aluguel e eu não cobrei os R$ 100 dela. Se na 7ª vez que ela atrasa eu vou cobrar os R$ 100, essa pessoa pode dizer, não, houve suprécio. Você combinou de eu pagar os R$ 100, mas antes você não cobrava. Então, eu pensei que eu podia atrasar até mais 10 dias que você não ia cobrar. E ela pode se recusar ali a pagar esse valor. Não estou dizendo que nesse caso concreto vai ser isso, pessoal. Alguns casos passam por construção da jurisprudência, então o juiz vai decidir. Mas acontece, entende? Da mesma forma, por outro lado, é a surrétio. Ou seja, quando muitas vezes eu combinei com uma pessoa ia utilizar, eu alugo o carro. Aí eu alugo o carro por R$ 1.000 por 10 dias. Mas toda vez eu alugo para uma pessoa e é R$ 1.000, mas ela só entrega com 12. Aí toda vez é a mesma coisa, eu não cobro multa, não cobro nada. Se um dia eu for dizer, não, você ficou 12 dias, me dá 1.200 porque ficou 2 dias a mais, é o proporcional. A pessoa pode dizer, não, mas você, apesar de você fazer uma coisa, você estava executando outra. Então gerou essa expectativa de direito em cima disso. E isso, pessoal, se aplica a coisas muito grandes na vida. Não sei se você já consegue imaginar, mas há coisas muito grandes. Contratos de aluguel, o direito do consumidor está em quase, assim, tudo que gera venda quase envolve direito do consumidor. A gente viu lá no primeiro encontro que só não vai se aplicar quando você não é destinatário final. Então, pessoal, a gente tem também o duty to mitigate the loss, ou seja, uma obrigação de as partes, principalmente o fornecedor, mitigarem as perdas ali. Então, a gente vai ler aqui que os contraentes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano ali no contrato não seja agravado. A parte que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte do dano. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Basicamente, que eu não posso, porque eu fiz um contrato com a pessoa e depois eu estou vendo que aquele contrato se tornou excessivamente vantajoso para mim e excessivamente desvantajoso para ela, eu não posso me aproveitar disso se ali não era a condição da qual a gente partiu. Eu não posso ver a pessoa se ferrando, com perdão da palavra, para poder arcar com aquele contrato e eu continuar me dando bem com relação àquilo. Pelo menos é isso que se espera da boa-fé objetiva no direito do consumidor. Né? Apesar de que às vezes isso não é respeitado e a gente precisa aí recorrer ao judiciário para fazer valer. Eu posso dar um exemplo para vocês que é com relação ao IGPM. O que é IGPM? É o Índice Geral de Preços se eu não me engano, dos imóveis. O que acontece? É um índice de correção inflacionária ali de contratos. Então, o que aconteceu há 2 anos atrás? A gente estava tranquilo com relação ao IGPM, ele nem aumentava, o que aumentava era outros índices, que aumentavam 2%, 3% ao ano, que é para corrigir os contratos, sabe? Você compra uma coisa parcelada e aí adota uma taxa de correção. E essa taxa de correção vai corrigir ali anualmente, geralmente, esses contratos. E o que acontece? O contrato é para ser corrigido ali 2%, 3%, a gente acha ok ao ano para poder gerar essa perca inflacionária e corrigir ela. Só que muitos contratos adotaram o IGPM como correção e o IGPM nem tinha correção. Do nada, pessoal, depois do que aconteceu com a Covid, a pandemia de Covid, muitos contratos
que tinham IGPM, eles sofreram correção, o IGPM sofreu a correção de 26%, e esses contratos saltaram 26%. Então imagine você que pagava R$1.000 por mês no contrato e teve que pagar 1.227 por mês. E na vez seguinte, no ano seguinte, ele corrigiu para 13%. Então aquilo que você tinha que pagar R$1.000 no começo estava 1.400 e pouco. Na realidade do cidadão mediano, se a gente for para a base de salário mínimo, isso representa aí 20% a mais de gasto, 20 e tantos por cento, 40 e tantos por cento, o que é o quê? O que está fazendo enriquecer demais, o lado que vendeu com base para receber o dinheiro naquele contrato, e o lado que comprou vai estar perdendo demais também, porque ele muitas vezes não se planejou, não era aquele que era esperado. O esperado era o quê? Você lembra? Está vendo como é uma cadeia principiológica? Por quê? A gente viu aqui a expectativa gerada. Qual era a expectativa? Era que essa taxa de atualização nem acontecesse. Se acontecesse, fosse muito baixo. Por quê? Porque nos últimos 5 anos antes dessa correção, nem tinha atualização no IGPM. Ele atualizava 1 a 3%. Então, eu espero 1 a 3% de correção. Do nada vem 20 e pouco por cento. Imagina só. Imagina nos contratos de 20 mil. Imagina quanto isso não dá em porcentagem. Então, um está enriquecendo demais, outro está empobrecendo, né? Está sendo prejudicado. Então, pessoal, com base nesse princípio do mitigate the loss, ou seja, a obrigação de mitigar o dano, a perda, a parte que está vendo que está sendo excessivamente favorecida, ela já tinha que dizer assim, não, que tal a gente... Assim, ela não vai partir dizer isso também de cara, né? Mas a parte que está sendo desfavorecida pode ir lá e falar com o fornecedor, dizer, olha, essa taxa de atualização ficou muito pesada para mim, que tal a gente negociar? Então, a outra parte, com base nesse princípio da boa-fé, ela já teria essa obrigação de ir lá e dizer, não, vamos corrigir essa taxa. E se ela não aceitar a segunda parte, ela pode, o contratante, né, o consumidor, pode ir lá no judiciário pedir que seja corrigida a parcela de atualização, entende? Então, isso que quer dizer esse princípio, essa figura parcelar da obrigação de mitigar as perdas. Você está numa relação, amigo, querendo ou não, claro, não está ganhando, está ali gastando, no entanto, a relação ela parte do princípio que é uma troca, e uma troca de vantagens iguais para ambos. Não pode vir uma coisa que faça o outro perder demais, entende? E o outro enriquecer sem causa. Então é isso, acho que deu para entender com base nesse exemplo, e a gente já pode partir para o próximo. Tucoque, pessoal. Tucoque, que é salvo engano, de origem romana, é uma expressão que diz assim, você primeiro. Ou seja, como que eu, num contrato, vou cobrar de alguém que me pague se eu não estou executando minha parte da prestação? Então, o tucoque, ele parte disso, dessa boa-fé, que, claro, eu espero que o outro pague, mas eu também tenho que executar a minha parte. E eu não posso fazer um contrato com a pessoa para eu pintar uma casa e quando eu, depois de alguns dias, cobrar a pessoa, tentar cobrar ela judicialmente, protestar em título de crédito, sendo que eu não pintei a casa, entende? Então, parte desse princípio. Se você quer que a coisa seja feita corretamente, faça você também primeiro. E partindo disso, essa boa-fé objetiva, é que a gente vai ter toda essa cadeia de benefícios para ambos, pessoal. Eu vou dar uma cortada no vídeo aqui, vou dar uma pausa e volto já para falar com você do princípio do controle da qualidade e mecanismo de atendimento às próprias pessoas pelas empresas, tá? Pelas próprias empresas. Então até já, siga a gente no Instagram, comente aqui o que você aprendeu nesse encontro e até a próxima aula.